A gente acompanhou nos últimos dias uma onda de protestos nos Estados Unidos e em outros países após a morte de um ex-segurança negro após uma abordagem policial. Esses protestos trouxeram de volta a discussão mundial sobre o racismo e sobre a violência policial. Em razão disso, a Pastoral Afro-Brasileira, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu uma nota: Vidas negras importam. No documento, a Pastoral Afro-Brasileira afirma não ser possível calar-se diante dos processos históricos de banalização e destruição das vidas dos negros e negras. A nota da Pastoral Afro-Brasileira afirma que vidas negras importam sim e não podem ser exterminadas de forma brutal e covardes pelas forças policiais. A Pastoral afirma que não é possível calar diante dos processos históricos de banalização e destruição das vidas dos negros e negras. Esta realidade nefasta, originada na escravidão, ainda pesa sobre o povo negro e manifesta de diferentes formas na sociedade. A nota afirma que é um verdadeiro holocausto, justificado pelo odioso racismo que matou e continua exterminando negros e negras. A pastoral afirma que a igreja denuncia a prática da discriminação e do racismo em suas diferentes expressões. E continua dizendo que esta luta é de toda a igreja, não somente de um grupo. A pastoral incentiva, por meio da nota, que todos continuem usando as vozes e a capacidade de mobilização para continuar denunciando toda forma de discriminação e racismo. A nota termina dizendo que temos a tarefa de deixar para gerações futuras um mundo melhor, onde a justiça, a paz e a igualdade serão normas de vida. E quem fala com a gente sobre este assunto é Dom Zanoni Demetino Castro, bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira da CNBB. Dom Zanoni, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. Como que a igreja historicamente vem acompanhando essa banalização e destruição das vidas de negros e negras? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, é uma alegria e uma satisfação poder participar nesse momento tão importante que nos desafia a trazer a história, a ação da igreja, compreendendo que a missão nossa de igreja é evangelizar. Evangelizar, como nos ensina a tradição, o magistério, não é um verniz superficial. É dar uma notícia boa aos homens e mulheres, anunciar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E nos perguntamos como dar uma notícia boa a milhões e milhões de afrodescendentes que aqui foram trazidos como escravos e gerou toda a riqueza do Brasil, na plantação de cana-de-açúcar, nos engenhos, na mineração, no trabalho doméstico feito pelas mãos do povo negro afrodescendente. E essa gente tem toda uma cultura, uma tradição, um modo de ver o mundo, a realidade. Somos marcados em nossa tradição, em nossa culinária, em nossa arte, na poesia, no modo de viver o mundo pela cultura e tradição. E como nossa missão é dar uma notícia boa, e não podemos dar uma notícia boa sem ter presente, sem compreender a vida, a história do nosso povo. Como anunciar Jesus a esse povo que pesa sobre ele os 300 anos de escravidão, que é um crime de lesa humanidade. E nós vamos perceber que a pastoral afro não é uma ação de um grupo, de um movimento de especialidade, é a ação do corpo de Cristo, da igreja toda, a preocupação, o cuidado, o zelo para com as pessoas. E nessa compreensão nós vimos que não é uma ação de um grupo, mas de toda a igreja. E nesse como cuidar do nosso povo, como ter presente a nossa gente, como não dar ouvidos à sua realidade. Por isso que, nesse momento, quando nós compreendemos que a igreja precisa cuidar, zelar, se comprometer e ouvir o clamor desse povo de Deus, dessa gente, dessa caminhada. E a igreja, na sua história,
apesar, às vezes, não tinha escutado muito o clamor do povo, mas nós vamos percebendo vozes, desde o padre Melo, que cuidou, zelou de Zumbi de Palmares e batizou o menino com o nome de Francisco, ensinou latim, a ler, a escrever, formando a sua dignidade. Nós percebemos que as ações afirmativas, a preocupação com os pobres, o zelo com as pessoas, é a ação da pastoral. E a igreja vai compreendendo, não é? Tendo presente como evangelizar o Brasil. Nossa pergunta, nossa questão, como ser fiel ao mandato evangelizador do nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento em que nossa gente é oprimida, pesa sobre ele uma carga muito pesada. A maioria dos pobres, e tem crescido a pobreza, a desigualdade em nosso país é muito grande. Se formos às cadeias, nós somos o país que tem a terceira população mundial de encarcerados. A maioria são afrodescendentes. Os meninos exterminados nas periferias, a maioria é afrodescendente. Tem crescido assustadoramente o extermínio da nossa juventude. Por isso que a pastoral, a igreja toda, não pode ficar indiferente à realidade concreta do nosso povo, da nossa gente. Dom Zanoni, a gente acompanhou aí os protestos, tem acompanhado os protestos nos Estados Unidos, né, após a morte do ex-segurança, mas aqui no Brasil essa realidade do racismo e da violência policial, ela é diária. Quais são as primeiras atitudes que nós, enquanto igreja, precisamos tomar para poder contribuir para o fim de algo que é de muitos anos e que a gente precisa mudar? Como igreja, nós precisamos ter presente que a preocupação com a pessoa humana, a libertação das pessoas, o resgate da dignidade, não é algo indiferente ao projeto de evangelização. Quando a igreja toda percebe que é impossível falar de Jesus sem tocar as suas chagas. Como falamos hoje tanto da presença real de Jesus, e vem para nós a realidade. Se eu não tocar as suas chagas, eu não acredito. Eu creio que hoje nós, como igreja, devemos tocar as chagas. E quais são as chagas, as dores do nosso povo? Não precisa de análise sociológica. Se olhar ao nosso redor, ver a diferença cada vez mais intensa dos ricos, cada vez mais rico, como nos falava o Santo Padre São João Paulo II, quando veio aqui há mais de 30 anos. Ricos, cada vez mais ricos, às custas de pobres, cada vez mais pobres. Eu creio que nossa igreja perceber de fazer não da pastoral afro apenas um apêndice, um pontozinho, uma comissão, mas que esteja presente em toda a pastoral, da criança, pastoral familiar, pastoral vocacional, perceber que o povo, que nós, nos Estados Unidos, lembrando, são 13% de afrodescendentes. No Brasil, passa de 50%, aqui na Bahia chega a 80%, alguns lugares a 90%. Então, não podemos ficar indiferentes, alheios a esta realidade. Dom Zanoni, independentemente de cor, raça, Deus nos deu a vida, viver é um dom. Inclusive, o Papa Francisco falou sobre o amor de Deus para com todos, ontem na oração mariana do Ângelus. E hoje vivemos num contexto de perdas de contato social, de emprego e de vidas. O que falta nessa questão da desigualdade social por parte do poder público para também compreender a importância de cada vida, esses valores e acabar com o racismo? Pois nós vivemos num mundo que não está dando certo. As opções, a compreensão de mundo, de progresso, de riqueza, está, assim, totalmente distante do projeto de Jesus, do projeto do reinado de Deus, um novo céu, uma nova terra que Isaías anunciava, o lobo e o cordeiro comerão juntos, as crianças sem medo de violência, as pessoas de todas as nações, de todas as tribos vão comer sem
sem pagar. É um desejo que não é só nosso, cristão, nem somente dos judeus, mas todos os povos. Um mundo onde não haja miséria, exploração, onde o mercado, o dinheiro não é um ídolo, não é uma divindade. E nós vamos percebendo, assim, o desmantelo que vive a nossa política, quando a pessoa humana não é levada a sério. O caminho de salvação, de reestruturação, de ressurreição passa necessariamente pela preocupação com as pessoas. Não há salvação se um grupo está protegido. Ou é de todos, dizia o Papa João Paulo II, ou não é de ninguém. Então, a gente está tendo um pequeno problema com o áudio de Dom Zanoni, falando justamente sobre essa questão do racismo, sobre a violência policial. A gente trouxe essa reflexão a partir, da CNBB, da Pastoral Afro, que é uma realidade que a gente tem na nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma pastoral que discuta o combate ao racismo, ações que valorizam a vida. Então a gente vai voltar agora com o Dom Zanoni para ver se ele consegue encerrar. Dom Zanoni, se o senhor quiser ir encerrando conosco o raciocínio, trazendo essa reflexão, fique à vontade. Então nós somos essa comunidade humana, somos irmãos. A luta que devemos assumir é como todos, não a luta de alguns, não somente daqueles que creem, não somente dos católicos, essa realidade que atinge a todos. Por isso que devemos nos empenhar seriamente para a gestação de um mundo de paz. Não deixar que os construtores sejam aqueles que, os Big Brothers, que inventam propostas indiferentes, os jogadores bilionários, os que querem colocar confiança na riqueza, mas naqueles que têm a pessoa humana como valiosa, como dom de Deus. Nós nos empenhamos que esse momento de crise nos chama para que sejamos construtores de um mundo de paz. Dom Zanoni, muito obrigada por trazer a sua experiência, essa reflexão de um tema extremamente importante. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Um abraço. Muito obrigado. Abraço. Uma boa tarde. É importante a gente discutir isso. A gente tem acompanhado, você de casa tem acompanhado aqui na Central da Esperança os vários protestos que começaram nos Estados Unidos, né, Luara? Mas depois eles se espalharam para outros países. Então é importante a gente destacar isso e, na verdade, qual é o principal motivo do protesto, né? É o racismo, é a violência policial e é algo presente no nosso dia a dia, no nosso país. No Rio de Janeiro, diariamente, pessoas negras são mortas pela violência policial e a gente precisa trazer essa discussão enquanto igreja para que a gente possa sonhar com um futuro melhor, com um futuro de igualdade para todas as pessoas. E que a gente possa refletir também as nossas atitudes no dia a dia. Sim. Como eu estou tratando o meu irmão, se eu acabo sendo praticante de algum tipo de preconceito. A gente fala hoje do racismo, mas existem vários outros. E a igreja, o Papa Francisco, ele fala, o amor de Deus é para com todos. Então que a gente siga esse caminho da verdade, esse caminho de Deus. Isso mesmo.